Olá, eu sou a Débora Bittencourt e esse é o Trajetória, um podcast que vai trazer a jornada incrível de pessoas que fazem a diferença por onde passam e que de alguma forma tiveram a sua trajetória se cruzando com a minha trajetória. E com muito orgulho e muita honra, eu tenho aqui comigo a Rafaela Frankenthal, que é mestre em estudos de gênero, formada pela University College London e cofundadora e CEO da Safe Space, empresa de tecnologia que atua com as áreas de RH e compliance para ajudar empresas a construírem ambientes de trabalho mais éticos, seguros e inclusivos. Em 2021, a Rafaela foi selecionada para a lista da Forbes Under 30 e indicada ao Prêmio Empreendedor do Ano da UI, na categoria Impacto Socioambiental. Então, Rafaela, muito obrigada de você estar aqui com a gente. É um prazer trazer a sua trajetória, né? Eu sou a fã há alguns anos, né? Que a gente já se conhece e eu tive orgulho de estar em duas empresas que têm a Safe Space até hoje. Eu vi a mudança que a Safe Space fez nessas empresas. Então, muito obrigada por estar aqui. E fala um pouquinho da sua trajetória para quem está ouvindo a gente, conta um pouquinho para a gente. Bom, obrigada, Débora, pelo convite. O prazer é todo meu. E para mim, que comecei a Safe Space com o objetivo, né, de trazer um impacto positivo para o ambiente de trabalho, é muito legal sempre que eu posso trocar com quem está do outro lado, né, como cliente, e comprou essa visão, que foi o seu caso. Então, para mim é muito legal, porque sem né, essas pessoas que compraram o que a gente estava falando, né, a nossa ideia, que quando a gente começou era algo inovador, não teria ido para frente, né? Então, enfim, para mim é um super prazer também. E, bom, você resumiu, né, um pouco da minha jornada, mas eu sou formada em marketing, né, em comunicação social. Comecei a minha carreira trabalhando já com tecnologia em startup. E aí eu me encantei por esse universo que é super dinâmico, né? As empresas crescendo muito rápido, você acaba tendo mais autonomia para trabalhar, mesmo que mais nova. Eu sempre fui bem acelerada, então eu gostei muito do ambiente assim de tecnologia, mas ainda não pensava em empreender, né? Fui aprendendo, crescendo e eventualmente fiquei inquieta com uma vontade de fazer alguma coisa que tivesse uma conexão maior, assim, com os meus valores, um propósito, né? Hoje em dia, essa palavra se tornou super clichê, mas realmente alguma coisa que eu sentisse que vai fazer a diferença, né, no mercado. E aí eu saí do meu emprego na época, fui fazer mestrado em estudos de gênero, então eu sempre fui envolvida em questões de igualdade de gênero, assim, eu como pessoa, né? E falei, putz, talvez seja por aí. E fui estudar, porque, né, enxergava um caminho, talvez na própria academia, talvez no setor público, então realmente querendo ir para um lado de transformação social mesmo. E aí, terminando o mestrado, eu fiz minha tese lá sobre assédio sexual no espaço público, e então já estava envolvida, né, no tema, e comecei a trabalhar numa ONG, então me envolvi no terceiro setor, e aí vi que não era isso, né? Trabalhei um tempo nessa ONG global, por mais que tinha um propósito super nobre, empoderamento feminino através da fotografia, era um trabalho bem legal, mas é outro ritmo, né? Então, eu estava acostumada com o ritmo de startup e isso foi um pouco frustrante para mim. Falei, putz, não é no terceiro setor. A academia também, por mais que eu gostei muito de fazer um mestrado acadêmico, é uma bolha no final das contas, né? Então acaba que você fica ali trocando, né? E falando sobre possíveis soluções, mas você não coloca em prática. Sim. E isso era um pouco frustrante para mim também, que eu sou uma pessoa assim agilizada, eu gosto de fazer acontecer e ver o resultado. E aí foi daí que começou a surgir a sementinha da Safe Space, né? Eu estava
pesquisando sobre o assunto, aí eu comecei a pensar em possíveis soluções, né, que teriam um modelo de negócio que faria sentido, e eventualmente descobri algumas empresas que estavam fazendo algo parecido com o que a gente está fazendo aqui lá na Europa, e aí voltei para o Brasil já com isso na cabeça, e aí as coisas foram acontecendo, né, aí conversa com gente do mercado, entende quais são os problemas. Eu sabia, infelizmente, já tinha passado por situações de assédio no ambiente de trabalho, eu sabia que as empresas estavam mal preparadas. Então, aí eu fui investigando, assim, entendendo qual seria a porta de entrada, e aí, eventualmente, minhas sócias se juntaram e a Safe Space nasceu. Que bom, né? Que bom que você teve esse inconformismo, né? E essa indignação que é sua, né? Que é nata. Preciso fazer alguma coisa, né? E aí você estava numa trajetória acadêmica e falou, não, eu preciso fazer isso nas empresas, né? Porque, Rafaela, a gente vê as empresas com ambientes muito tóxicos, né? Então, às vezes as pessoas olham de fora e não sabem o que as pessoas estão passando ali no dia a dia, né? Porque tem muito a ver com o líder direto da pessoa, né? Com situações, né, de assédio moral, ou que muitas vezes é tido como brincadeira, e aí gera até um ambiente para um burnout, para um sofrimento, né? Então, tem muitas pessoas que estão hoje trabalhando sofrendo, né? Eu sei porque eu já passei por algumas empresas e eu brinco que somos do CNPJ, né? Por mais estruturada que seja a organização e com políticas globais e tal. E como foi esse início, assim, da Safe Space? Essa sementinha que te deu, assim, eu preciso ajudar essas pessoas, né? E como que foi para as pessoas que estão pensando em empreender e que também sentem que precisam fazer alguma coisa? Como que foi isso? Fala um pouco, não foi fácil, foi fácil? Você teve que se unir a essas pessoas, né? Para vocês pensarem. Conta um pouquinho. Sim. O começo foi muito um processo de entender aonde que eu teria um espaço para construir alguma coisa que tivesse uma transformação social positiva, que era isso que eu estava buscando, né, eu como pessoa, mas que também parasse de pé como negócio, né, porque eu já tinha trabalhado no terceiro setor e eu entendi que, putz, não, né, não é o que eu estou buscando, porque eu tinha, né, tenho ainda, né, uma ambição de fazer uma coisa grande, ter um impacto grande. Na sociedade que a gente vive, é difícil fazer isso, né, por meio do terceiro setor, assim. Eu vi na tecnologia e na inovação, assim, um caminho para ter essa transformação em escala. Então, isso era um ponto importante. E aí, quando eu comecei a entrar mais a fundo no problema, né, eu conhecia muito o problema do ponto de vista do funcionário, né, que era o meu ponto de vista. Então, de entender que as pessoas têm medo de sofrer retaliação, então elas não denunciam. Muita gente não sabe, né, o que é um assédio, o que é uma microagressão, se aquilo é grave ou não é. As pessoas não têm tanta noção do que vai acontecer depois. Então, mesmo quando você entende a natureza do problema, enfim, quando eu passei por uma situação de assédio, eu entendia o que era o problema, sabe? Eu já estava muito envolvida em questões de igualdade de gênero, então eu sabia que era um problema estrutural. Sim. Mas mesmo assim, eu não sabia o que, né? Assim, eu achava que a empresa iria errar na hora de fazer uma apuração, na hora de tomar uma decisão. No meu caso, eu não queria que a pessoa fosse demitida, porque eu entendia que era um caso onde a pessoa não sabia que ela estava assediando, né? Assim, não era uma coisa, um abuso de poder intencional, mas não importa, né? Mesmo sem intenção, tem um impacto. Então, eu acabei não reportando por conta disso. Então, eu entendia essa dificuldade. Mas teve todo um outro lado que a gente teve que descobrir, que era o lado de quem senta na cadeira do RH e do compliance, né? E aí é um espectro, né? Tem desde do profissional que sabe que o problema é grande, que sabe que não tem visibilidade dos riscos e quer melhorar. E foi por aí que a gente começou, né? E esses foram os primeiros clientes da Safe Space. Mas tem todo um outro espectro de, putz, eu sei que o problema é grande, mas não quero encostar, sabe? Empurra para debaixo do tapete, porque quando estourar a bomba não vai mais ser meu problema. Então, por que eu vou, né, assim, trazer isso para mim como se fosse uma batata quente? Assim, tem muita empresa que se comporta desse jeito. Então, vai empurrando o problema
e a hora que explode vira um problema do board, né, da alta liderança, e aí não é mais o seu problema, então tudo bem. E tem um terceiro grupo, que é o mais difícil de perfurar, que é a empresa que tem uma cultura de silêncio e que meio que vive em negação, sabe? E acha que porque ninguém nunca fez uma denúncia de assédio, não existe nenhum problema. Tem isso mesmo. E essa cultura é difícil de perfurar, assim. Até hoje a gente conseguiu entrar em poucas empresas que se comportam dessa forma, porque são bem fechadas, e aí acabam lidando com os impactos negativos disso, né? Então, turnover muito alto, né? Danos à reputação, várias questões. Mas, enfim, né? Tem um monte de espaço para trabalhar com as empresas que entendem já os benefícios de você ter um ambiente de trabalho mais ético, mais seguro, mais inclusivo. Então, acho que o primeiro desafio foi esse, assim, mapear por onde a gente ia entrar, sabe? Com quem que a gente queria conversar. E aí a gente foi vendo que tem um monte de gente disposta, né, a ser parte dessa transformação, como você, por exemplo. E foi assim que a Safe Space foi se desenvolvendo. E aí, claro, nesse processo, eu percebi que eu não ia conseguir fazer sozinha, né? Eu logo percebi isso. E aí, eu fui me juntando às minhas sócias, então, que tem funções complementares, então, tecnologia, produto, parte de operações. Então, a gente foi formando time, né? E depois de um tempo, quando a gente já tinha alguns clientes, a gente captou recurso também de investidores, porque, enfim, é muito difícil você criar um produto de tecnologia que seja realmente de qualidade. Bom, isso está mudando, hein? Vamos ver agora com inteligência artificial, novos tempos. Mas, enfim, na época que eu comecei, sem levantar capital, né? Então, essa foi uma parte importante também. E aí, os nossos investidores se tornaram sócios e de novo, né? Também foi importante encontrar parceiros que comprassem a nossa visão e que entendessem que não só era a coisa certa a se fazer, né? Essa transformação que a gente estava apostando, mas também que era um bom negócio. Eu ia te perguntar isso, Rafaela, porque assim, a dificuldade que eu vejo nesse processo é se conectar com pessoas que acreditam e que se preocupam com isso, né? Porque tem uma grande massa nas organizações que não se preocupa, né? Que está ali entregando a meta, tá preocupada, não tá feliz, sai. Tem uns discursos, assim, bem ruins, assim, que eu já presenciei aí nos 20 anos de carreira, que você pensa, caramba, não é possível, né? Então, eu comecei a agir na minha bolha da minha área, e depois na bolha das áreas que eu cuido, e tentar influenciar positivamente para isso. Mas é isso que você falou, se você não acha uma porta na empresa de uma pessoa também que vê isso importante, né? Como você falou, tem muitas empresas silenciosas, o ambiente vai continuar assim, né? E as pessoas vão começar a adoecer, né? Aí você entra em casos de tirania, né? De ambientes totalmente tóxicos. A questão também que eu já sofri assédio moral, assédio sexual e tudo, da empresa virar, mas é brincadeira, ele tá fazendo, é o jeito da pessoa, né? Então, tem empresa que fecha o olho, né? E eu já vi muitas vezes, né, casos que o próprio RH abafou, e essa questão que você falou da retaliação é um medo real das pessoas de fazerem denúncia. E por que eu achei super legal o Safe Space há 4 anos atrás, quando eu conheci vocês, não só por você ser reconhecida, né, vários prêmios, Forbes, né, Google, tudo isso, a essência da sua ideia, né, porque você quis furar a bolha e fazer alguma coisa genuinamente diferente, né? Porque o processo da Safe Space, a pessoa faz a denúncia, tem toda uma curadoria ali, né? Que vocês acompanham. Das empresas que eu passei, que o Safe Space foi implementado, apareceu muita coisa que nunca apareceria com o canal que tinha anteriormente, né? Então, coisas que você nem imagina, né? Então, parabéns pela sua coragem, tá? De você ter ido fazer o seu mestrado, né? Essa tese, você ter a coragem de criar uma startup, né? E como foi esse processo, assim? Você voltou para o Brasil
E você falou, eu quero criar uma startup. E como foi, assim? Fala um pouco para quem estiver pensando em criar uma startup. Você se uniu a pessoas que acreditavam na ideia, investidores, igual você falou. Como que foi isso, a página em branco? O que eu faço no dia 1, né? Sim. Eu acho que assim, tem o elemento coragem, porque realmente não é fácil, né? E eu vejo que eu dei passos muito largos, sabe? Todo dia é um grande aprendizado, E você tem especialmente no 31 começo. anos, né? Exatamente. Falando parece que tem 70, com a quantidade de coisa que você já fez na vida, né? E eu comecei com 26, né? Assim, 26 ou 27. Então, assim, era muito nova, não sabia nada. E até hoje, enfim, né? Ainda tem muita coisa que eu não sei. E você vai aprendendo, fazendo e aprendendo, sabe? Eu acho que... só que tem o ponto que eu ia falar tem parte que é coragem, mas eu acho importante a gente falar também sobre a outra parte que é privilégio e acesso, sabe? Uhum. Infelizmente, este mercado de tecnologia ainda é uma bolha. E as coisas acontecem muito pautada em relacionamento e acesso e referência. Então, eu vim de um contexto de bastante privilégio, então sempre tive acesso, né? Enfim, estudei escola particular, faculdade particular, sempre tive acesso a todos os recursos, né? Assim, ferramentas para me desenvolver. E, além disso, conhecia as pessoas, né? Assim, que trabalhavam em empresas de tecnologia. Então, eu fui mais facilmente inserida, assim. Porque se você não tem noção como que as coisas são e como que você tira da ideia do papel, você fica completamente perdida, né? Assim, então, você precisa ir atrás de pessoas que vão te ajudar e vão falar, olha, é assim que faz, né? Eu já fiz. Então, eu tive a sorte de ter muita ajuda no começo. Então, claro que tem o mérito, né, de convencer as pessoas que você merece atenção e ajuda. Sim, tem isso também. Tem isso. Então, fui atrás de pessoas que compraram a minha visão, né, e que, de certa forma, pensaram, putz, vale a pena ajudar essa pessoa, né, mas, assim, sem essa ajuda, teria sido muito difícil. E aí, aos poucos, eu fui, enquanto eu fazia, eu fui entendendo onde tinha lacuna, né, então, primeiro eu falei, putz, eu preciso validar que tem demanda, então eu preciso atrair empresas que gostariam de comprar essa proposta de valor antes de construir, porque, né, custa caro construir um produto de tecnologia. Sim. Então, foi aí que a primeira sócia que se juntou, né, a Giovana, começou a trabalhar comigo, porque eu precisava criar protótipo, né? Então, a gente desenhou a solução como a gente imaginava, não tem nada a ver com a primeira versão, no final das contas, mas era mais para ilustrar. E a gente colocou no ar, comprou, né, criou a marca, o nome, site, tudo, e colocou no ar como se já existisse. E aí, algumas empresas vieram falar com a gente. E aí, esse já foi o primeiro pontapé. Daí a gente ia na empresa, né, e falava, olha, não tem nada. Mas a gente vai construir e vocês podem construir junto com a gente. E aí, foi assim que a gente começou a entender o que seria a primeira versão do produto, né? Porque você não pode inventar. Sim. Tipo, tinha uma coisa na minha cabeça, mas aquilo era uma visão. Eu não entendia das ferramentas que o RH tinha, das ferramentas que o compliance tinha. Sim. Então, foram esses primeiros clientes que guiaram a gente. Aí, ok, a gente já sabia o que era a primeira versão, mais ou menos. Mas quem vai construir, né? E aí, a Cláudia, que é uma das minhas outras sócias, que é uma desenvolvedora, já tinha muita experiência, trabalhava, na época, num banco com tecnologia, veio também, e aí a gente começou a construir essa primeira versão. Aí, putz, tá bom, legal, mas a gente vai ter 1, 2 clientes, a gente precisa de dinheiro, porque não tinha time, não tinha quem, né, ia bancar, fazer suporte daquela plataforma, desenvolver o produto. Aí, falei, preciso de dinheiro, né, e aí, nisso, a quarta sócia, né, que é a Nathalie, se juntou, porque ela começou a me ajudar a fazer business plan, a entender, putz, com quem que a gente vai captar. E ela já tinha trabalhado em várias startups muito próximas do time de fundadores, então ela entendia como funcionava, né, esse universo, já conhecia a gente. E aí a gente começou a falar com fundos de investimento, com investidor anjo, e aí tiveram algumas pessoas, né, que acabaram investindo como anjo, que compraram muito a nossa visão,
né, falando de um jeito menos formal, né, foram com a nossa cara, basicamente, porque não tinha nada, né, sim. assim, era só isso. E acabaram ajudando muita gente, então, apresentando para outras pessoas, sabe, fazendo referência, explicando como faz, dando ideia de estratégia, porque é um jogo, até isso da captação, se você não sabe, você começa a fazer tudo errado, entendeu? A gente fez errado, mas tudo bem. Mas aí vai consertando conforme você vai pedindo ajuda, entendendo como é para fazer. E aí a gente, né, depois que captou essa primeira rodada, aí sim a gente começou a contratar time, aí começaram a entrar mais clientes, aí o negócio já foi se estruturando, né? E aí começam outros desafios. E legal, assim, a sua coragem, né? Porque eu acho que muitas pessoas ficam um pouco na inércia, né? E o medo trava muito, né? E não, eu só vou colocar quando eu estiver extremamente seguro, né? Segura, quando tiver total certeza que vai dar certo. E você colocou, se arriscou e foi arrumando no começo. E foi moldando o produto de acordo com, né, com o que você via que as empresas precisavam. Porque às vezes na ideia inicial, eu vou fazer isso aqui. Não, mas peraí, mas a dor da empresa está sendo desse lado aqui. E depois você criou a Sônia, não foi? Então, até hoje, isso que eu ia falar. Até hoje a gente está moldando, né, o produto de acordo com a necessidade do cliente. Porque esse é o jeito, né, que é mais produtivo, porque aí você está construindo só o que você já entendeu que, né, tem mercado. E claro que você sempre vai dar um passo um pouco à frente, então tem erros, às vezes tem que voltar atrás, enfim, mas faz parte. Mas se você não dá a cara para bater, entendeu? É muito difícil de se criar alguma coisa que é inovadora, porque você tem que bater isso da visão com o momento de mercado, né? E é difícil, você tem que ficar colocando na cara do cliente, ouvindo feedback e terendo aquilo. E hoje a gente está olhando mais para a parte de prevenção. Então, a gente entendeu, putz, a gente construiu um produto que ajuda a identificar, como você falou, né? Problemas de conduta, ajuda a resolver. Legal, né? Isso está feito. Mas a gente, né, aprendeu que boa parte dos problemas acontece porque as pessoas não sabem que elas estão criando um ambiente tóxico. Elas não entendem o que falta, né, em termos de capacidade. Então, líder, né, muitas vezes é promovido jovem, ou então era um especialista muito bom e foi promovido para liderança, e não entende, tipo, quais são os soft skills que faltam, e acaba criando aquele ambiente tóxico, mas a intenção, na verdade, era acertar, entendeu? A grande maioria dos problemas começam assim. E agora a gente está olhando mais para essa parte de prevenção, porque o que acontece é que toda a parte de identificar e resolver o problema fica responsabilidade do compliance, né? Só que essa parte de problemas de gestão, que é o que acontece antes, né? É responsabilidade do RH. Então, fica um toma lá da cá que não é muito produtivo. Porque o que importa, na verdade, é resolver o problema, né? Então, agora a gente está trabalhando numa tese que vai usar bastante inteligência artificial, né? Que agora é isso, a gente tem outras possibilidades por conta do avanço da tecnologia para ajudar a capacitar a liderança, né, e ajudar o RH a ter mais noção de onde estão as lacunas, né, os gaps de habilidades da liderança e conseguir direcionar esforço, né, seja de one-on-one com HRBP, seja de treinamento, enfim, o trabalho do RH, né, direcionar o trabalho do RH para onde realmente vai fazer a diferença, né, e não ter que atirar para todo lado, porque hoje os RHs ainda têm uma estratégia de cobertura onde você tenta estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque senão você não tem visibilidade, porque é tudo muito qualitativo, né, assim, de percepção, de feeling. Mas agora, com inteligência artificial, a gente vai conseguir transformar muito dessa visão qualitativa em dados, né, assim, e aí você consegue entender, putz, aqui tem um problema, sabe? Como se você conseguisse ver, né, a sua empresa e entender, putz, zona verde, zona vermelha, zona amarela, sabe? E assim, endereçar os problemas antes que eles se tornem mais graves, né? Ainda vai ter uma porção de problemas que, né, assim, acontecem porque as pessoas querem abusar do poder, sabem que estão fazendo isso, e a gente vive numa sociedade desigual, tem muita hierarquia nas empresas, então isso ainda vai acontecer. Mas é uma porção menor dos problemas, né? Então, e isso, assim, não tem o que fazer. Você identifica, se resolve, né? Muitas vezes se demite, faz parte. Mas e toda a outra parte? Então, a gente está olhando para essa etapa anterior, assim, vamos dizer, do problema hoje
agora, né, na Safe Space. Sim, antes do problema estourar, né? Pegando até esse gancho seu. O RH geralmente é desproporcional, né? Você tem um HRBP, né? Que é a pessoa do RH responsável por aquela área, aquela microárea, e geralmente são muitas pessoas, não é humanamente possível a pessoa dar conta de todo mundo. E eu acho legal isso que você falou de atuar antes, porque eu já fui responsável numa empresa, o RH estava como CFO, o RH ficava embaixo da minha liderança. E a gente analisava, né? Eu era do comitê de análise do Safe Space, e tinha, por exemplo, uma gestão que recebeu 7, né, itens ali falando de pessoas diferentes, e era a mesma coisa. É o que você falou, às vezes a pessoa cresceu muito rápido, ou a pessoa é focada em entregar e nunca foi treinado para ser líder de pessoas, era uma cadeira muito técnica. E eram casos tipo, nossa, na reunião não deixa ninguém falar, corta a gente no meio da reunião, corta o fornecedor, corta o cliente, acha que tem que ser a última opinião. E aí a gente usou isso para fazer um plano para a pessoa, né? Com a HRBP, poxa, vamos trabalhar essa liderança, vamos dar um treinamento para essa Sim. liderança. E em alguns casos teve reversão e melhorou, entendeu? Total. Perfeito. É exatamente isso, mas hoje a gente acredita que dá para você interferir antes. Porque o que acontece? Quando o problema, né, já se tornou um relato, você falou, a causa, vocês entenderam que a causa era a mesma. Uhum. Mas ali, no comitê, vocês estavam falando sobre já o impacto do problema, né? Uhum. E, às vezes, não dá mais para você tentar uma resolução construtiva, vamos dizer, porque o impacto já foi nocivo demais. Então, você tem, sei lá, 7 pessoas querendo sair da empresa porque aquele comportamento do líder tá tóxico. Não importa que é porque você entendeu que faltou aquela habilidade, entendeu? Porque o impacto já foi, então você tem que resolver de um outro jeito. O que a gente está, né, tentando fazer é ajudar o RH a enxergar que aquele líder tem problema de relacionamento, de comunicação, de empatia, antes daquilo virar, putz, ele interrompe, não deixa eu falar em nenhuma reunião. Porque aí tem mais chance de você endereçar como um problema de desenvolvimento, que Sim. Mas é que se você ignora, não é que ignora, né? Você não vê o problema de desenvolvimento, ele vira um problema de comportamento. Sim. E aí, o problema de comportamento é um outro jeito que você resolve, porque você vai resolver do jeito que é melhor para a organização, entendeu? E às vezes o custo de desenvolver aquela pessoa, sendo que talvez você perca o time inteiro que não quer mais trabalhar para ela, é muito alto, entendeu? Então você vai tomar a decisão pragmática, que é provavelmente desligar aquela pessoa. Mas se você tivesse identificado antes e desenvolvido aquela pessoa, não ia ter o impacto, né? E você não ia perder. 7 pessoas e o risco de perder 7 Exatamente. pessoas, Então, a gente está trabalhando nessa tese, porque a gente acha que agora com inteligência artificial vai dar para fazer isso de um jeito mais acessível mesmo e eficiente. Assim, você não vai precisar ter uma pessoa escutando toda a conversa, ou marcando o one-on-one o tempo inteiro para saber o que está acontecendo. Sim, sim. Aí você consegue ter uma ação bem mais antecipada, né? De tudo isso que acontece nas empresas o dia todo, né? E como foi essa jornada sua, assim? Você pensou em desistir? Você pensou em voltar? Como que foi? Não tá dando certo, tem empresa que não quer, isso te desmotivou, aí você focou energia nas que querem. Esse processo, porque independente do Safe Space, a gente passa por isso, né? Eu converso com muitos empreendedores, né? Founders e tal, e às vezes a trajetória fala assim, nossa, eu pensei isso, mas, cara, eu vou continuar aqui porque eu acredito. Então, essa questão de acreditar e do propósito, né? Que pode ser clichê, mas é o que move no fim das contas. Total, né? Assim, isso é um ponto que, quando a gente começou, né, nós 4 bem jovens e, né, sem tanta experiência, mas o fato que o motivo pelo qual a gente estava empreendendo era relacionado ao problema, né? Então, que a gente queria resolver esse problema e não criar uma empresa,
foi um dos pontos que convenceu, por exemplo, muitos investidores, sabe? Muito com a ideia de que, putz, talvez elas não saibam o que elas estão fazendo, mas o fato que elas querem muito vai fazer ultrapassar as barreiras, sabe? Então, claro que tem uma questão de, né, enfim, habilidade, tem outros pontos, mas esse é um ponto muito importante, porque se você não tem a paixão pelo problema, a chance de você desistir num primeiro obstáculo é maior. Sim. E assim, a jornada, ela tem altos e baixos, né? E acaba que, putz, tem um dia que você fala, meu Deus do céu, tipo, não dá, eu não vou conseguir, isso é horrível. Então, sabe, já teve muito não que a gente recebeu, não de cliente, não de investidor. Nossa, tem coisas que são um baque, sabe? Você tem certeza que aquilo vai dar certo e, putz, não. E aí você fala, não vai dar. Só que logo vem um alto, sabe? E aí, como é o seu projeto, é a sua visão, acaba que quando tem uma coisa boa, então você... às vezes o alto, ele tá nas pequenas coisas, sabe? Então é isso, é você encontrar uma cliente e falar, putz, o impacto que a sua solução teve foi XYZ. Isso pra mim, você já esquece, sabe? Que no dia anterior você tava chorando porque o investidor falou não. Porque tudo faz sentido quando você escuta isso, sabe? Então, é uma jornada de altos e baixos. Eu tenho a sorte de ter uma relação muito boa com as minhas sócias, então isso ajuda muito, porque um dia uma tá, né, no baixo, a outra tá no alto, e aí vocês vão se ajudando, porque com certeza não é fácil. E é uma jornada bem solitária, porque poucas pessoas entendem os desafios, acaba que você, né, até tenta trocar com outras pessoas, mas elas estão bem distantes do que está acontecendo. De novo, eu tenho uma outra camada de sorte, né? Que o meu marido também é empreendedor, então também tem uma startup de tecnologia, então acaba que eu tenho dentro de casa alguém para trocar que sabe o que eu tô falando, por mais que seja ainda muito diferente homem e mulher, e aí acho que isso é um outro assunto, mas assim, tem várias dificuldades que a gente enfrenta também por ser mulher nesse mercado. Mas é isso, assim, altos e baixos, e quando vem um baixo, você tem que focar e falar, putz, faz parte, se fosse fácil, todo mundo faria, sabe? Levanta a cabeça e vai. E eu acho que tem uma questão de personalidade também, eu sempre fui muito prática, então essa coisa, né, que você falou de, putz, sair fazendo sem ter certeza, eu sou assim, pessoalmente, então é um pouco mais fácil pra mim, acho que tem isso de perfil, sabe? Eu sempre fui bem segura do que eu queria, sabe? Então, eu acho que tem esse ponto, sabe? Não é qualquer pessoa que vai se divertir empreendendo, sabe? Acho que você tem que ter um perfil fazedor, assim, e um perfil com uma certa confiança de acreditar que, putz, a minha visão é importante e eu posso fazer ela acontecer, sabe? Sim. E pensando assim... Qual foi o maior aprendizado até hoje na sua trajetória que você teve? Nossa, foram tantos. Talvez o maior aprendizado foi que nada é um bicho de 7 cabeças, sabe? E as pessoas, muitas vezes, elas falam mais do que elas sabem, elas falam mais do que elas fazem. Então, quando a gente começou, muito novas, parecia, assim, um negócio, tipo, meu, como que a gente vai fazer isso? Sabe, as pessoas que estão lá sabem muito, e isso não é bem verdade, sabe? Eu acho que, no final das contas, para você fazer alguma coisa, você tem que querer, você tem que ter acesso a recurso, e aí tem toda uma questão social, mas entendendo que você tem quem te ajude, ou você tem acesso, tem esses recursos, o resto é resiliência e vontade. E você vai aprendendo enquanto você faz, sabe? Essa ideia de que você tem que ser muito especializada e ter o repertório dessa indústria, não sei o quê, mais ou menos, sabe? Eu acho que esse foi um aprendizado grande. Tipo, não é tão longe quanto as pessoas fazem aparecer, assim. Tem muito empreendedor de palco, sabe? Muito discurso e pouca prática. Quando você levanta a cortina, você vê que do outro lado não é bem assim, sabe? E foi importante pra gente ganhar confiança, sabe? Entender que, putz, a gente é boa assim, sabe? Dá pra fazer. Sim. E eu acho que falta um pouco falta um pouco de humildade, assim, nesse mercado de tecnologia. Todo mundo acha muito e na hora de fazer faz pouco. Então, isso foi um aprendizado importante pra mim.
Que bom que você tem essa força maior que você não parou, né? Que bom, que sorte que a gente tem de você não ter parado e você tá aí fazendo a diferença, né? Porque é isso que você falou, tem muito nas empresas também, né? Então, nossa, você precisa isso, precisa aquilo, pra você crescer, né? Você olha lá, o diretor, você acha que tá lá no inalcançável, e muitas vezes, nossa, é muito difícil, né? E, poxa, aí eu comecei a fazer essa reflexão também. Tem gente que tá lá que é muito pior do que eu, né? Então, na época que eu era gerente sênior, e eu falei, cara, eu tô preparada pra estar lá tomando decisão também e tal. Então, essa Exatamente. coisa da gente acreditar na gente, né? Eu acho que eu posso gerar valor com o que eu Total. faço, E ter entender que voz. essa ideia de meritocracia é uma falácia, sabe? É claro que a pessoa que chega no topo, ela vai falar que é tudo mérito dela, entendeu? E eu acho que é importante a gente ver que não é bem assim, Não sabe? é. Tem vários outros fatores. Sim. E agora que a gente tá vendo mais mulheres, mais pessoas que não são, né, homens brancos, héteros, Sim. se tornando, né, referência, essas pessoas estão falando, né? Não é bem assim, tipo, não é tudo o seu mérito, tem esses obstáculos e é importante a gente falar sobre isso, porque senão parece uma coisa muito inalcançável, sabe? E a importância dessas pessoas terem o lugar de fala que nunca tiveram, né? Porque agora tem uma questão assim, mas é moda. Não, não é moda. É que são décadas e décadas, né? Eu tive situações que eu, como CFO, fui num almoço num banco, com o vice-presidente de um banco que me convidou, né, e tal. Levei uma pessoa, um gerente do meu time. Chegando lá, um outro vice-presidente chegou e foi cumprimentar o gerente do meu time e falou, oi, você que é o CFO? Prazer. Aí ele falou, não, eu sou o gerente, a CFO é a Débora. Então, assim, isso poderia ter me desanimado ali, mas aí aquilo me deu uma força de falar assim, caramba, eu tenho muita coisa para fazer ainda na vida, para eu abrir espaços e para mostrar que não é assim, entendeu? Você vai ter que me aturar aqui, né? Isso, assim, é uma dificuldade grande. Eu acho que com o tempo você vai se acostumando também, mas assim, no começo eu ficava muito assustada, que eu ia em evento, assim. Tecnologia também, não tem tinham 6 quase mulheres e 200 pessoas. Isso. E você ficava, meu Deus do céu. Até uma vez brinquei com a minha sócia que acabou, né? Era um evento grande, palestra, roda de conversa e tal. Eu tava participando de um painel. E aí terminou. E aí a gente foi no banheiro, né? E a gente viu, tinha fila no banheiro dos homens. E daí eu falei, nunca vi isso na minha vida, né? Fila no banheiro dos homens e ninguém no banheiro das mulheres. Daí eu vi e falei, porque não tem nenhuma mulher. Não tem, só tem eu e mais uma. Só tinha gente. Então, assim... Isso é muito difícil também. É difícil. Rafaela, pra você ter lugar de fala e você... Porque você olha pro lado, né? É um mercado masculino, né? De tecnologia. Total. Né? E tem muito preconceito, tem muito, né? Assim, é um viés que... quando você começa a perceber, ele tá em todo lugar. Então, eu percebo até hoje... E claro, né? Conforme a gente vai evoluindo, daí vai diminuindo um pouco, porque as pessoas vão... Você vai fazendo na prática, então isso acaba que diminui o viés quando você mostra número, né, assim, e resultado. Mas é que lá no começo, quando é a sua visão e a sua pessoa e alguém tem que acreditar nisso, tem muito viés. Tem muito. Então, eu percebia, assim, muito uma sensação de ou a pessoa fala, putz, sabe, legal, mas você não sabe o que você tá falando, ou não vai dar, sabe? Não levar a sério. Sim. Achar que é uma brincadeira. Então, vê muito essa sensação. Ou uma sensação também que eu sinto que vem de um lugar bom, mas que é muito incômodo também, que é a pessoa ficar, assim, meio que mais animada, mais eufórica, porque você fez alguma coisa, meio como se, tipo, sabe, pra mulher isso é excelente. E, tipo, eu não quero ser excelente pra uma mulher, eu quero ser excelente. Tem muito isso. E isso tem muito. E você vê que a pessoa tem uma intenção boa por trás de pensar, putz, que legal que você tá fazendo alguma coisa. Tem isso. Mas eu vejo que a barra é muito mais baixa, sabe? E daí você não quer, tipo, você não quer ser o número 1 de outra lista, entendeu? Exato. Você quer estar na lista principal. E isso é muito incômodo quando você vê que te colocam pra escanteio, sabe? Isso. E eu acho que isso incomoda. Mas é o que você falou, assim, tem dias que eu me deparo com uma situação assim, que eu fico pra baixo, falo, putz, que saco, sabe?
E tem dias que dá mais vontade de fazer acontecer, sabe? Sim, Você fica sim. tipo, meu, é exatamente por isso que eu tô fazendo. Sim. E você quer provar que a pessoa tá errada, sabe? Aí entra meio que um outro lado meio rebelde, sabe? E Que eu acho, também tenho. não, eu também tenho, mas sabe, eu acho que isso é é bom bom. esse lado Mas pra... tem dia que desanima. Sim, total. O que eu tô fazendo aqui, né? E você pensa... Não, e desanima porque é injusto, sabe? Esse sentimento é muito chato. Tipo, a gente já teve... Eu lembro uma vez que a gente tava numa reunião com um potencial cliente e já começou assim, ele querendo basicamente explicar o que a gente fazia, né? Que é uma coisa clássica. Que, tipo, ele falava assim, eu já tentei fazer o que você... Eu já tinha... Essa ideia que vocês tiveram, eu já tive. Daí a gente tava, tipo, legal, não teve, sabe? Não, e tipo, talvez teve, mas e aí? Você fez o quê com ela? Entendeu? A ideia... Guardou, E daí a gente já ficou, tipo, E aí uma hora ele virou e falou assim, não, porque vocês são umas fofuchas. Num call, pensa assim, numa reunião de trabalho, o cara chamou a gente de fofucha. Eu prendi minha respiração, porque minha vontade era desligar aquela reunião na cara da pessoa e falar, não preciso de você, sabe? Sim. Mas assim, é isso, um dia desanima e depois virou piada, e hoje em dia a gente fala como uma coisa de... Sim. Quando eu preciso de uma motivação, eu lembro, sabe, que tem essa pessoa. e é por isso que eu quero, né, assim, provar que eu consigo fazer alguma coisa que seja importante, mas é chato. É chato. E são situações, né, que você falou, de querer explicar o que você está falando, ou de não... Você está falando na reunião, aí todos os homens falam, aí na sua vez de falar, não, já resolvi, né, várias vezes. E coisas no dia a dia mesmo, né, a importância da gente ter aliados também, não sei se você sentiu isso, mas eu senti... a importância de ter homens aliados, né, nesse mercado, seja na tecnologia ou empresas em áreas mais masculinas, tipo área financeira. Teve uma reunião que eu fui com um cliente grande, e na mesa tinham 12 homens, né, tinham, sei lá, 5 diretores, não sei o quê, tinham 3 diretores do cliente, tinham uns 2 pares meus, 2 que trabalhavam comigo. E chegou o dono, né, o presidente lá, que é o dono da rede, e ele fez exatamente isso comigo, do fofucha. Ele cumprimentou todos eles, chegou, oi, queridinha, e você, querida Gracinha, o que você veio fazer aqui? Né? E aí um aliado meu, que eu chamo de aliado, porque na minha trajetória também, ainda bem que eu tive homens aliados, ele virou e falou assim, ela é o cargo mais alto da mesa. Inclusive, ela vai liberar o investimento que você fica pedindo pra gente. E aí ele virou e falou assim, me desculpa, não, claro, você quer uma água, você tá bem, não sei o quê. Mas assim... dá muita raiva. Nessa hora eu falei, gente, eu preciso passar por esse... né, e tem uma energia que é gasta, entendeu? Mesmo se é isso, já tá meio calejada, tipo, mas tem uma energia que você gasta... respirando, pensando. Sim. Fora toda a parte que, né, assim... meio que tá implícita, mas a gente se preocupa mais com a aparência, e aí que roupa que eu vou estar, eu não posso nem estar bonita demais, e nem não maquiada, e nem... Sabe, você tem que achar um ponto perfeito, porque não pode chamar atenção. Não mas posso também... pôr essa calça que tá um pouco mais justa, Exato. essa aqui dá não sei o quê. Mas você não pode também com qualquer roupa. E, até brinquei com meu marido outro dia, porque ele vai em muitos eventos que eu vou também e tal. Só que ele vai de jeans... E é roupa de startupeiro, né? Só que, assim, esse uniforme que foi estabelecido é só pra homem. Então, assim, é uma camiseta preta, qualquer uma. Pode ser a mesma que ele faz ginástica. Calça jeans e tênis. Eu pensei, se eu fosse com uma calça jeans larga, uma camiseta preta larga e um tênis, todo mundo ia pensar, tipo... Sim. Sabe? Então, assim, é chato, porque você tem um trabalho a mais. Porque as pessoas... cobram mais, né? E julgam mais. Sim. E também porque você acaba chamando a atenção, porque é isso, vai chegar lá e vai ter 5 mulheres e 300 homens, todo mundo vai olhar pra você. Então, isso, é muito trabalho isso gasta energia, sabe? É chato. Sim. E pensando num legado, assim, o que você quer deixar? Você já deixou, né, um legado, mas o que você pensa, assim, de legado para as gerações que estão vindo abrir caminho para as mulheres? O que você pensa, assim, em tecnologia ou... acho que, assim, o principal ponto para mim é abrir mais espaço para outras mulheres que querem também fazer acontecer, querem criar alguma coisa, né? Querem ter um espaço que é merecido, sabe?
não faz sentido ter tanto homem assim, Sim. sabe? As mulheres são tão capacitadas quanto. E nesse mercado de tecnologia é onde estão os ganhos exponenciais, sabe? É Sim. onde as pessoas estão fazendo dinheiro de verdade. Então, eu quero que mais mulheres tenham Sim. acesso, tanto para poder trabalhar com uma visão própria, que isso é um privilégio. Então, assim, tem tudo que você falou, coragem, mérito, ok, mas Sim. assim, é muito bom trabalhar com uma coisa que é sua, sabe? Uhum. Então, eu quero que mais mulheres possam fazer isso, sabe? E isso é um propósito pessoal muito importante para mim. Espero que eu consiga levar a Safe Space para um lugar onde né, essa empresa se torne referência e eu me torne uma referência. E ajudar mesmo, né, mais mulheres com acesso, que nem eu tive a ajuda de muitos aliados, né? Uhum. Algumas mulheres, mas mais homens, porque, né, Você hoje já em tá dia é assim que é, mas assim, espero poder ajudar mais mulheres e para mim o legado no fim, a nossa vida uma boa parte dela é trabalho, né? Então, você dedicar uma parte tão grande da sua vida para uma coisa que não faz sentido, sabe? Que não vai deixar o legado, não vai criar a história que você quer, é difícil, né? Vira muito desgastante. Então, eu acho que, claro, se você tem o privilégio, você pode trabalhar com uma coisa que faz sentido para sua história, né? Isso, enfim, é isso que eu sempre vou buscar, seja agora na Safe Space, seja né, um dia na próxima coisa que eu for fazer. Nossa. E, enfim, né? Ainda bem que eu tô numa posição que eu posso ir atrás dos meus sonhos mesmo, né? Um jeito clichê de falar, mas é verdade. Nossa, e parabéns, assim. A ideia, né, que eu tive de criar esse podcast é pegar histórias e mostrar para as pessoas que é possível, né? Porque às vezes a pessoa tá infeliz fazendo o que ela faz ali e precisa disso, né? Não dá para fazer algo que você sinta que é significativo ou algo que te motiva, né? E abrir espaços e ver o que pode fazer de diferente. Então, parabéns, viu, Obrigada. pela sua trajetória. E tem um quiz que eu faço com 3 perguntas, né, e eu queria saber qual que é a sua palavra favorita. Minha palavra favorita é. Eu vou falar uma palavra, tá? Que eu gosto, que é autêntico. E eu sempre busco em tudo que eu faço não fazer porque todo mundo faz daquele jeito, sabe? Desafiar o status quo, porque o status quo não favorece todo mundo, sabe? E eu não gosto dessa ideia de, putz, eu tenho que fazer porque é assim que faz, sabe? Então, tudo que é muito, putz, essa é a tradição, mas qual que é o ponto dessa tradição, sabe? Posso transformar essa tradição para uma coisa que faz Quem sentido que para inventou mim. isso, né? Quem que inventou e por que a gente está é, reproduzindo? Às vezes, exato. quando você vai ver, é uma coisa que, putz, você nem concorda, sabe? Do porquê. Sim. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer. A vida é muito curta e a gente tem que fazer as coisas do jeito que a gente acha que faz sentido, a gente acha que é certo, sabe? Não porque alguém falou, porque alguém acha, porque alguém fez. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu procuro ter em tudo que eu faço na minha vida pessoal, na minha casa, no meu trabalho, ser autêntica, porque eu acho que isso é um ponto que faz a gente se sentir mais realizado, sabe? Uhum. Nossa. E o que você não gosta, uma palavra que você não gosta? Tá, essa eu até comentei aqui, né, na nossa conversa, mas eu não gosto porque as pessoas usam essa palavra de uma forma errada, né, mas eu acho que meritocracia, esse termo, ele confundiu muitas pessoas e acabou sendo usado como escudo, né, por quem não quer perder privilégio, por quem não quer fazer o trabalho que precisa para, de fato, merecer estar naquele lugar. Porque essa ideia de que todo mundo parte do mesmo lugar e é só você trabalhar que você consegue, é o maior boato que tem, né? Assim, a gente vive numa sociedade extremamente desigual. Então, sim, é claro que tem mérito, né? Mas assim, eu consigo pensar em 18 coisas que, se não fossem verdade sobre minha vida, eu jamais teria começado uma startup. Então, eu acho que esse termo é usado de um jeito muito errado, assim, quase como se fosse o oposto, né, da inclusão. Então,
Uma coisa é você dar espaço para todas as pessoas e tentar dar uma chance igual, e a outra coisa é meritocracia. Sim. Não, para ter meritocracia a gente precisa de inclusão. Porque se as pessoas não estão partindo do mesmo lugar, não é. Exato, Então não é quem chegou primeiro é mais rápido. Quem chegou primeiro é quem saiu mais lá na frente, né? Exato. Então, assim... O ponto de partida é muito diferente. É né? muito. E, assim, essa ideia de que meritocracia é o oposto da inclusão é uma viagem. Na verdade, se a gente quer ter meritocracia, a gente precisa investir em diversidade e inclusão. Senão, você não está partindo do mesmo lugar. E se você quer achar que você ganhou, mesmo que você saiu, que deu largada 500 metros na frente, tá bom, gente. Mas, assim, não é verdade. É uma hipocrisia, né? Que Total. muitas vezes as empresas e tal falam. Meritocracia, não é. Também concordo. Mérito é uma coisa. Sim. É diferente do jeito que as pessoas estão aplicando essa palavra. Total. Não é um sistema. Mérito é uma coisa individual. Eu fiz hoje esse projeto, ficou legal, mérito meu. Sim. Entendeu? Mas é que o jeito que é aplicada essa palavra, meritocracia, é outra coisa. Sim, concordo. Muito bom. E o que te motiva, te inspira? Olha, meu principal, assim, fonte de inspiração é realmente fazer uma diferença. Então, né, sentir que eu fiz um bom uso, né, do privilégio que eu tive. Então, de fato, né, criar algo que eu me orgulho, que eu acho que é importante para a sociedade. Esse é o principal motivador, assim. E também tem essa parte de mostrar que, putz, esses espaços de poder são espaços para as mulheres também, sabe? Eu tenho essa fonte de motivação, que é isso. Às vezes é também o que me deixa cansada, mas, assim, é um dos combustíveis para querer traçar um caminho difícil e fazer uma coisa difícil, porque eu quero mostrar que, putz, esse espaço de poder é para as mulheres também, né? Nossa, muito, muito bom. Pena que chegamos ao fim do nosso papo. E parabéns, né, por ser você, assim, né? Você é uma pessoa que é inconformada, né? Você poderia estar no seu lugar de privilégio, sem querer arregaçar a manga e fazer diferença. A gente vê que tem muitas pessoas, e também não estou julgando, cada um é feliz do jeito que é. Mas parabéns por abrir espaços e esse seu inconformismo de fazer a diferença, de formar líderes melhores, com times melhores, fazer ambientes serem melhores, né? Eu acho que você está fazendo um bem danado para a sociedade em si, para as organizações. Sorte das organizações que já conversaram com você e que implementaram a solução que você tem, porque, como eu te falei, eu tive na prática em 2 e fez total diferença na vida das pessoas que estavam ali e na própria organização. Então, não desista, né? Eu sei que você não vai desistir, não é porque eu tô falando isso, porque você já é uma pessoa inconformada, assim, por natureza. E parabéns, Rafaela, por ser essa força, né, para as mulheres. A gente precisa de mulheres que façam isso, né? A gente acaba sendo solitária, né, no mundo corporativo, nos ambientes que a gente está. Mas eu tenho escutado muito na minha trajetória, muitas mulheres também falando para mim, que bom que você veio, que bom que eu te conheci porque você me mostrou que é possível e que agora eu consigo também, teve mais força para conseguir chegar lá e tal. Então, parabéns pela sua trajetória e se você quiser deixar um recado, assim, para quem está ouvindo, um recado final, alguma coisa. Obrigada, Débora, foi um prazer e eu espero que você esteja certa e que mais e mais empresas, né, comprem a nossa visão e a nossa solução, porque realmente a gente quer fazer a diferença e já está vendo essa diferença acontecer, né, mas ainda tem muito mercado para desbravar e muita coisa legal para acontecer. Então, enfim, o meu recado é ousem mais, né? Não tenham medo de serem autênticos e irem atrás do que você acredita que é importante, porque a vida passa muito rápido e
enfim, errar faz parte, né? Então, assim, às vezes a gente tá com medo gigante. É só pensar que é o pior que pode acontecer, né? E se, putz, se for continuar inteiro ali, vambora, porque é assim que as coisas legais nascem, né? Isso. Muito obrigada. E parabéns pela sua trajetória e que esse podcast chegue assim, atinja muitas pessoas, né? Que seja multiplicado e amplificado e que sua história chegue para todos os lugares. E a gente está alcançando aí vários países e tudo para conseguir inspirar pessoas a saírem do status quo, né? Como você falou, e tentar fazer a diferença, porque a vida é curta, não vale a pena a gente sobreviver, né, no mercado de trabalho e viver num dia infeliz só para ganhar um salário e pagar as contas, né? Eu acho que a vida é muito maior do que isso. E que a sua história motive muitas pessoas, assim como me motivou quando eu te conheci, e como me motiva a cada dia, né? E parabéns, obrigada. E obrigada a vocês que estão ouvindo a gente. E curtam, sigam, compartilhem essa história para ela chegar em muitas pessoas. Muito obrigada, até a próxima.